Olá, pessoal. De volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bom? Tudo bom, Carlinhos? Ricardo, trazer aqui um tema que você trouxe em primeira mão no blog. Você que trouxe a questão do aumento do número de vereadores. Não só o aumento do número de vereadores, mas o aumento do valor que a gente paga para cada vereador desse. Pois é. E aí tem dois aspectos, Ricardo, que eu queria destacar. Um é o fato em si, do aumento dos vereadores, aumento do salário. E outra é a repercussão quase nula na população. A gente não teve... Não é que a gente não esteja nenhuma movimentação na frente da Câmara, nenhum protesto. Não teve ninguém falando sobre isso. É uma coisa que... Parece que até a matéria não teve o acesso que outras matérias têm. Não chocou ninguém. Não chocou ninguém. E aí eu queria começar sobre esse aspecto. Depois a gente entra no fato em si, do aumento, que para mim é aviltante. Mas por que uma repercussão tão xoxa, tão pífia, numa situação tão importante, Ricardo? Pois é, em outros tempos seguramente teria grande repercussão. E se você lembrar, a aprovação que aconteceu, né, em primeira votação, ainda vai haver uma segunda, ela se deu com um aviso, né? Quando o projeto foi publicado no Diário Oficial, eu mancheteei, mostrei que aquilo estava para acontecer e não teve reação nenhuma, de entidade nenhuma. Você não tem sindicato de jornalistas, vou logo puxar aqui para o nosso, lógico, né? Lógico. Sindicato de jornalistas, OAB, seja o que for. Não, todo mundo considerando não, que isso está dentro da normalidade. Maceió, pela população, pode até ter mais, pode. A questão é o seguinte: efetivamente, a Câmara atuando como a gente vê atualmente, ela demonstra a necessidade de ter novos vereadores. E não adianta dizer, olha, vai ser o mesmo orçamento. Não vai. Num primeiro momento, sim, mas depois esse orçamento vai crescer e aumentar. Porque tem um detalhe nessa história do orçamento. Olha, a Câmara pode receber até X do orçamento percentual. Aquilo é o teto. Não é o piso. Se trata aqui como se fosse o piso. Isso é no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Veja só, é um problema de todo o legislativo brasileiro, o que é muito ruim. Eu entendo que o legislativo é o poder mais democrático que existe. E é aquele que que mais absorve a pressão da população quando essa pressão acontece. Só que não acontece mais nada, você viu. A reação é nenhuma. As pessoas trataram aquilo com uma normalidade e não é normal. Não é. Eles estão aumentando o número de vereadores, tem lá. Vai aumentar o número de gabinetes, vai aumentar o número de assessores, vai aumentar. E não adianta dizer é o mesmo orçamento. Inicialmente até sim, porque eles trabalham dentro do teto. Tem dinheiro sobrando na Câmara. Eu estava vendo um dia desse uma matéria até sobre um vereador, não fui eu que publiquei, mas que eu nem conheço, Zé Márcio Filho, né? Sim. Que é o líder do MDB. Aí o cara mostrando lá a relação de jantares e almoços e enfim, reuniões de trabalho em mesa de bar e restaurante. Impressionante. E não acontece nada. E soube que ele ficou muito chateado com a divulgação daquelas informações, que apontou o dedo para o presidente da Câmara, que disse, olha, se você vazar mais informação, eu vou mostrar o que é que você gasta também nessa seara. Ou seja, veja só, não tem uma fiscalização da imprensa, não existe mais. Quando a gente fala do Legislativo Municipal, eu posso dizer porque eu vi, meninos, eu vi, né? Câmara de Vereadores com uma qualificação impressionante. Não faz muito tempo, não. Não? O Nelson Rodrigues costumava dizer que subdesenvolvimento não se improvisa, né? É obra de séculos. No nosso caso específico, quando a gente pega a questão da Câmara de Vereadores, é uma obra de décadas. Foi ganhando desimportância a Câmara Municipal, que eu confesso a você que eu não conheço mais os 25 vereadores. São 25 hoje, né? Eram 15, depois passou para 21. Eu não conheço mais. E digo a vocês, não vejo nenhum vereador que mereça destaque efetivamente por ser combativo, por ser fiscalizador, por ser criador de projetos ou de iniciativas parlamentares que resultem em benefícios para a sociedade. Eu estava essa semana, dia do surfista.
Não, fica criado o dia do surfista. Nada contra o surfista, pode ter dia para tudo. Aí eles colocam o mês laranja, o mês... Caramba, gente, isso é importante, mas não pode ser só isso. Eu até sugiro aqui para eles, né? O mês do Aquilo Roxo, né? Mês do Aquilo Roxo, a semana do Aquilo Roxo, né? Se eles quiserem, enfim, fazer efetivamente, continuar nessa senda. É absolutamente desmoralizante para o poder legislativo o que eles fazem. E dentro desse cenário, em que há um distanciamento da população, e aí, vamos lá, a população não acredita mais nessa turma. Não acredito, não conheço ninguém, repito, não conheço ninguém que faça um elogio à atuação da Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa. A Câmara Federal tem seus problemas? Tem, mas quando eu lembro o papel que a Câmara Federal, né, teve na época da pandemia, né, inclusive na ajuda dos estados para a população, eu me curvo a entender que foi um bom momento. E olha que dentro já desse cenário, aqui você não tem nada. Não tem absolutamente nada. É distribuição de encomenda, criação de dia disso, dia daquilo outro, como você sugeriu, agora eu repito, pode ser a semana do Aquilo Roxo, né? Enfim, se for efetivamente isso que eles pretendem. Agora, veja só, você lembrou um dia desse, uma conversa que a gente teve informal, você disse, depois acontece de novo, 2013, junho de 2013, o cara não sabe por que isso acontece. Porque isso vai virando um bolo, né? Enfim, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Que é um belíssimo conto do Guimarães Rosa, né? Que é aquele bolinho de ódio, né? Isso. Você vai ali e o bolinho vai engrossando, chega um momento que explode. E as pessoas explodem porque aquilo é o dinheiro público jogado no lixo. Gente, o legislativo, repito, é o poder mais democrático. Um bom legislativo melhora a qualidade de governo em qualquer nível. A Câmara pode melhorar a qualidade da Prefeitura, a Assembleia pode melhorar do governo do Estado, o Congresso Nacional, enfim, pode melhorar a qualidade da Presidência da República? Pode. Agora, o que acontece hoje, o JHC está nem aí, está se lixando para a Câmara de Vereadores. Dá 10 empreguinhos. Eu soube um dia desse que não sei se o número é redondo, é esse, né? Que um vereador que, assim, que eu tinha... Até porque conhecê-lo há muito tempo, né? Tinha um respeito por ele. O cara tem 50 cargos na prefeitura. 50. Deve ser um dos menores. Hein? Deve ser um dos menores. Pois é. Veja só. Aí o presidente da Câmara tem 2 secretarias, né? O líder da oposição tem secretaria, tem cargos em tudo que é secretaria. Isso é uma falta de respeito. Tudo cooptado. Não é para isso que as pessoas elegem os vereadores. Mas quem é que se elege vereador hoje? Fisiológicos nós sempre tivemos na história do parlamento brasileiro da atividade política. Mas hoje, você tem, assim, hoje, uma eleição para conselho tutelar, né? A moçada gasta dinheiro a rodo. Né? Gasta dinheiro para eleger um conselheiro tutelar. Por quê? Porque ele vai ser cabo eleitoral de um vereador. Então, é o vereador que elege o cabo eleitoral, né, como conselheiro tutelar, e esse vai trabalhar para ele na época da eleição. Às vezes é o primeiro passo. Esse processo de deterioração, ele é uma construção. É a história do subdesenvolvimento que não se improvisa. Eu lembro que muito jovem, iniciando na atividade de jornalista, e eu tinha também uma militância política, e a gente criou um jornal dos bairros. Eu ia para a periferia, sábado, domingo, né? Tinha, enfim, era a semente ali das associações de bairro, né? E a gente ia estimulando ali e criava um jornalzinho que circulava entre eles mesmo, né? Era um jornal que circulava entre eles, informação de um bairro tal para o outro. A moçada se apropriou de tal forma das associações de moradores que ela nem existem mais. Né? São entidades filantrópicas agora. Às vezes com o nome do pai exatamente. Do vereador, do tio do vereador. Pois é, exatamente. Então, isso é um processo de deterioração mesmo, de corrupção, no sentido, enfim, mais estrito da palavra. Né? A corrupção foi se corrompendo, né? Se destruindo, né? Aquele modelo original, que era bem intencionado, e hoje o que a gente tem é isso. Não acho que isso vá mudar na próxima eleição, até porque só muda no dia que a população entender que a Câmara é importante, a Câmara de Vereadores. Eu pergunto o seguinte,
Quem se lembra do vereador em que votou na última eleição? O cara se lembra do prefeito. Não, não votei nesse, não votei naquele, não votei no Alfredo, não votei no JHC, eu votei no... Mas quem elegeu os vereadores que estão lá? Aí vai ser, não, é o povo da periferia, é o pobre. Gente, para com isso, culpar a pobreza. Eu vou repetir uma coisa que eu insisto muito. Nós temos uma classe média que adora empreguinho público. Os filhos, os parentes, os irmãos, adora emprego público. Não bota aí no meio o meu primo, a meu irmão, fulano. Adora isso. Classe média, essa classe média que arrota uma moralidade, né? Ou é um discurso moral, contundente, mas que efetivamente termina. É quem se beneficia, porque o pobre não tem isso no final das contas. Muitas vezes, aqui não estou justificando a venda de votos, mas o cara acha que a única coisa que vai receber de um vereador, de um candidato, é aquele dinheirinho da eleição. Depois, tchau e benção. Porque, em regra, é isso. Já conta com isso. Né? Já conta com isso. Ali na eleição, às vezes o cara recebe 2, 3, receba de todo mundo. Não culpem os pobres, mas a pobreza. Agora, vamos lá. A classe média, que é tão crítica em relação à atividade política, é quem se beneficia para os seus desses personagens e das relações que estabelecem com esses personagens. Sem indignação, gente, não tem transformação. Né? E é isso, não tem a desimportância que a Câmara ganhou. E repito, eu vi câmaras extremamente combatíveis. Eu ia para o plenário para ver o discurso, acompanhar. Eram embates, assim, alguns muito contundentes. Né? E vamos lá, você tinha... Vamos lá, Euclides Melo, que era a representação da direita, o Freitas Neto da esquerda, e os dois ali tinham um embate que era extremamente interessante, tinha algum conteúdo, agora não tem conteúdo nenhum. Nenhum. É força bruta do pior sentido. Eu fiz aqui um trabalho mental, você fez um desafio, lembre de todos os vereadores. Eu não lembro não, sinceramente. Lembrei de 14. Foi muito, assim, porque eu todo dia eu tô lendo sobre isso. Confesso a você que eu não sei se lembraria de ver. Eu podia até pensando daqui para amanhã eu daria o resultado. Pois é, mas é difícil. Mas por enquanto não. Teremos mais 4. É uma pobreza. Enquanto isso, plano diretor. Mais 2, né? Plano diretor não é votado. Plano diretor, você me cobrando, cadê o plano diretor? Os caras não dão uma palavra. Levantando o prédio de 18 andares na praia, mas o plano diretor não tem, né? Pois é, exatamente. Mas teremos mais 4 vereadores. Mas isso, repito, é fruto também de rede social, Sim. Mas não é só isso. É mais hoje desse trabalho que se faz, enfim, na periferia. Deixe que ali a classe média vai se abastecer dos empregos públicos, ela que está ali na orla, ou nos bairros de classe média, mas no final das contas, ali é um empreguinho aqui, o vereador, o prefeito. Lamentavelmente, é isso. Agora, não muda se a gente não quiser que mude. E não adianta desdenhar e dizer que não vale absolutamente nada, porque quando você diz isso, vale menos ainda. Pois é, velho, eu não gosto de política, eu não me meto em política, né? É isso aí. É isso, Ricardo. Vai piorar muito, viu, Carlinhos? Até para melhorar, viu? Vai piorar muito ainda, tenho certeza, lamentavelmente. Eu concordo com você. Acho que ainda a não ser que aí acontece um 13 de junho que não tome mais aquele rumo que tomou. Né? Porque inicialmente, eu volto a repetir, achar que ali estava a semente do bolsonarismo, isso é mentira. Vou repetir, as principais bandeiras ali eram corte do preço de passagem e desmilitarização das polícias. Acabar com as polícias militares. Se isso for bandeira de direita, eu não sei mais o que é. É isso, Ricardo. Obrigado. Na semana que vem a gente volta coaduno com você. É o meu torpor com essa decisão da Câmara dos Vereadores. Mas somos poucos, né? Nesse sentido. Né, que eles façam isso. Eles não se respeitam, na verdade, é isso. Um abraço.